Trilhando a História. Oferecimento Colégio Objetivo. Meu objetivo tem mais. Rio Verde Pesca e Náutica. Produtos de qualidade para momentos especiais. Meu nome é Euro Tourinho, somente. Meus irmãos têm malheiro, mas eu não tenho, não sei porque meu pai não botou malheiro. Euro Tourinho, nascido no dia 17 de janeiro de 1922, na cidade de Corumbá, Mato Grosso, lá na beira do Pantanal. Para dizer que como eu cheguei aqui, é um caminho muito grande. Levamos 4 meses para chegar aqui, da seguinte maneira: saímos de Corumbá, pegamos um navio, que ainda me lembro felizmente o nome, chamado Fernandes Vieira, navio de roda traseira, fomos até Porto Esperança. Aí de Porto Esperança fomos São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, de Belém, Manaus, de Manaus, Porto Velho, de Porto Velho, Guajará-Mirim, de Guajará-Mirim, Santa Fé, no médio rio Guaporé, ali ao lado de Costa Marques, 18 quilômetros de Costa Marques, onde tinha uma agência fiscal do norte de Mato Grosso. Meu pai foi assumir a agência do norte de Mato Grosso para tomar umas providências, que aqui estava bagunçado o sistema de arrecadação de impostos. Porto Velho era pequenérrima. Porto Velho tinha exatamente 3.000 habitantes. Terminava ali no Maria Auxiliadora. Quando meu pai morreu, deixou um seringal em Minas Novas, afluente do Jaci-Paraná, Rio Branco, afluente do Jaci-Paraná. Eu passava um mês lá, vinha ver a família aqui, é lógico, né, que eu não sou de ferro, e viajei muito, viajei para Guajará, menos, agora comum era Porto Velho, Jaci-Paraná. Porto Velho, Jaci-Paraná, onde eu descia com a mercadoria, botava nos meus batelões, eu tinha 4 batelões de 3 e 4 toneladas, aí subia o rio Jaci, 2 horas depois pegava o Rio Branco, onde ficava meu seringal, subia 4 dias de barco, o motor de popa. Que eu trabalhei 6 anos no seringal, deixei por circunstâncias econômicas, porque caiu o preço da borracha, acabou a guerra, houve desinteresse do preço da borracha, tinha que tomar empréstimo, ia a Belém para fazer o empréstimo, e eu já sabia da história de que a gente ia lá, tinha que deixar o cachê, e não concordei, e acabei vendendo o seringal. O que eu poderia citar como importante foi a vinda do Getúlio Vargas aqui, né? A chegada dele aqui, para passar um dia, passou 3, que causou alvoroço, né? Porque o presidente saiu de lá para passar 3 dias aqui.
Mas o que era mesmo importante aqui? As festas religiosas, as festas da padroeira, inauguração de catedral, que eu ainda carreguei tijolo para a catedral, carreguei tijolo para o Colégio Dom Bosco. Olha, eu acho que eu me adapto a tudo. Para mim não tem tempo ruim, não. Eu sou Eurotourinho, um destemido pioneiro. O Trilhando a História, nos seus 10 anos de programação, conta a história da saga de um dos personagens talvez dos mais importantes para o nosso estado. Eu falo de nada mais e nada menos do que o grande sertanista Marechal Rondon, que nasceu neste lugar, onde esta história se iniciou há 152 anos atrás. Falo de Rondon, que nasceu em Mimoso, em terras mato-grossenses. Terras da onde Rondônia também já fez parte no passado. E o passado é aquilo que nós mais gostamos de falar. Muita aventura e história para todos vocês, agora, no Trilhando a História. Trilhando a História. Bom, a nossa missão era chegar em Mimoso, no Mato Grosso, para contar um pouco mais da história desse personagem que foi a figura do Marechal da Paz, Marechal Rondon. Calixto, muita emoção, chegando aqui e tentando desvendar, conhecer um pouco mais da intimidade desse personagem que foi a figura de Rondon. Muita emoção, Alex. 10 anos de Trilhando a História e nada melhor do que comemorar em Mimoso, cidade natal de Rondon. E é essa localidade que tem um memorial, uma estátua e o local exato onde esse personagem nasceu. E a partir do seu nascimento, queremos contar agora a sua história. Uma foto para a posteridade. Era assim que Rondon, no passado, através das suas missões, marcava essa história. Thomas Reis, filmando, Benjamin Leduc, fazia a parte fotográfica, assim como meu amigo José Calixto, que nesses 10 anos tem acompanhado bastante as nossas aventuras. E através dessas imagens, como registro do passado, como parte dessa identidade, dessa história, que faz com que nós possamos viajar através de uma linha do tempo, que a fotografia e as imagens que Rondon em suas comissões ao longo desta Amazônia pôde registrar, é o que a gente faz também no Trilhando a História. Mas também, além dessas imagens antigas e dessas fotos antigas, existe aquilo que Rondon também sempre nos deixou como legado. A sua fala, a sua narrativa. E aqui nessa estátua, em entrada de Mimoso, nós temos um texto de Rondon. Eu creio que o homem e o mundo são governados por leis naturais, que a ciência integrou o homem ao universo, que a ciência, estabelecendo a naturalidade do amor como a do egoísmo, deu ao homem a posse de si mesmo e os meios de se transformar e de se aperfeiçoar, que a ciência, a arte e a indústria hão de transformar a terra em paraíso para todos os homens, sem distinção de raças, crenças e nações, banido os espectros da guerra, da miséria e da moléstia. Que a missão dos intelectuais é,
sobretudo, o preparo das massas humanas desfavorecidas, para que se elevem e possam se incorporar à sociedade, que ao lado das forças egoístas existem no coração do homem tesouros de amor que a vida em sociedade sublimará cada vez mais. Marechal da Paz, Marechal Rondon, esse grande personagem, um destemido pioneiro. Isso para um historiador, sentimentalmente, é algo muito importante. Conhecer o exato lugar onde um grande personagem, um grande protagonista da história do Brasil nasceu. E isso tem um sentimento ainda mais próximo a mim, porque recentemente, 5 de janeiro, nasceu, em 2018, a minha primeira filha. E aqui, dia 5 de maio de 1865, nasceu esse grande personagem. Neste local, no pequeno distrito, pequena localidade de Mimoso, nasceu a figura de Cândido Mariano da Silva, conhecido por todos nós como Marechal Rondon. E se a gente for contar a história desse personagem, descendente de índio Bororo, aqui nessa região mato-grossense, que perdeu seu pai em 1864, antes dele nascer, e perdeu a mãe em 1867. Rondon fica órfão de pai e mãe. E esse personagem não desanima. Pelo contrário, talvez a missão, essa grande missão que Rondon desempenhou neste planeta, nesta região da Amazônia, estava logo de início o enfrentamento de inúmeras dificuldades em sua vida. Rondon, humilde, pobre, não desanimou. É adotado pelo tio e pela tia, recebe a partir daí o sobrenome Rondon. Depois de uma vida muito simplória nessa região, vai para Cuiabá estudar no Liceu Cuiabano. A partir dali, Rondon vira também professor e busca ter cada vez mais conhecimento. Talvez uma predestinação do que seria um grande cientista da Amazônia, um grande militar, conhecido na história como Marechal da Paz, conhecido na história como um personagem que teve como principal frase a máxima: morrer se preciso for, matar nunca. Rondon, descendente de índio Bororo, esse caboclo da região mato-grossense, nasceu aqui e fez nascer para o Brasil o que era a Amazônia. Ele desbrava essa região, percorre o equivalente a quase dar a volta ao planeta Terra 2 vezes. E por isso, por levar ao conhecimento do mundo o que era esta região, as chamadas terras desconhecidas, que Rondônia então se transforma na terra dos destemidos pioneiros. O estado do qual tenho orgulho de ter nascido. O estado que todos vocês fazem parte, os rondonianos, aqueles que vieram como Rondon, fundaram o nosso estado, e os rondonienses, aqueles que nasceram em Rondônia. E devem ter orgulho desse estado, porque carrega o nome de um dos maiores desbravadores e exploradores, pois assim é reconhecido entre os 5 maiores desbravadores do mundo, pois o seu nome está lá, na Sociedade de Ciência, História e Geografia de Nova York. Rondon, como o maior explorador dos trópicos. O nosso Rondon, o caboclo, pobre, humilde, que passou por inúmeras dificuldades e fez a nossa Rondônia surgir para todos nós.
Ao lado do pequeno monumento que se encontra aqui, aonde dá a exatidão do local aonde haveria nascido a figura do nosso Marechal Rondon, de nosso caboclo mato-grossense, nós temos aqui um pequeno obelisco, datado de 1948. E é neste local que está enterrado os restos mortais do pai e da mãe de Marechal Rondon, ao lado do local aonde ele teria nascido. A figura, então, de Cândido Mariano da Silva e Claudiana Mariano da Silva. E nesse local, em 1948, foi inaugurada uma escola. Tudo aquilo que tem a ver com esse grande personagem, a figura de Rondon, grande professor, grande cientista, e tinha, claro, inúmeras habilidades, efetivamente, a partir das suas pesquisas. Aqui, então, em Mimoso, existe uma escola para homenagear a mãe de Marechal Rondon, a Claudiana Mariano da Silva. Aqui em Mimoso, em homenagem aos 150 anos do nascimento de Marechal Rondon, repito, nascido em 5 de maio de 1865, foi construído um monumento, um memorial, como se fosse uma grande oca indígena moderna em meio a uma região que Rondon conhecia muito bem. Não apenas a questão dos povos indígenas, das etnias, que Rondon também era descendente de índio, Bororo, mas geograficamente em cima de uma região pantanosa, uma região híbrida que mistura a natureza ao moderno e ao mesmo tempo a perpetuação da história desse grande personagem. Uma estrutura lembrando uma grande oca indígena erguida sobre as águas, sobre esta savana e esta importante floresta e bioma da Amazônia, aqui em Mimoso, no Mato Grosso. E a gente vai mostrar para vocês um pouco desse monumento construído em homenagem ao nosso personagem da história. Rondon, no passado, ele percorreu a região de Rondônia em torno de 1.100 quilômetros via terrestre e 1.200 quilômetros via fluvial, pelos rios de Rondônia. E com certeza ele encarou muitos animais selvagens, onças, naturalmente queixadas ou porco do mato, catitu para alguns, e não seria diferente também com serpentes e, claro, os jacarés. E claro que esses habitantes também se encontram aqui nesse espaço que homenageia Rondon. Major Thomas Reis não se cansou de fazer imagens desta grande Amazônia desconhecida pelos brasileiros. Haja vista que Rondon desbravou essa Amazônia mostrando para os brasileiros o que era floresta. E encarou esses animais e alguns desses homens se assustaram, como eu também me assustaria no presente com esse jacaré. E se encontra aqui nesse paraíso, da onde Rondon se inspirou para as suas caminhadas, para o seu sertanismo, para o seu desbravamento, para ele realmente representar este herói, este personagem, claro, com defeitos, mas que são diminuídos e até esquecidos pelos seus feitos, em nome de uma missão, em nome de um legado, de uma história que é perpetuada para sempre. Como não se emocionar ao caminhar neste monumento
que no final tem este portal. Uma visão, talvez, híbrida, que se mistura ao passado, ao presente e ao futuro. De um personagem que, com todas as suas controvérsias, seus méritos, para aqueles que questionam a sua missão em defesa das populações indígenas e nativas, pela ideia de progresso, este personagem que soube conviver de forma harmoniosa, na medida do possível, com a natureza. E aqui, um portal que tenta nos trazer, através das suas estruturas metálicas de ferro e aço, a história de um personagem que jamais será esquecido. Espero que todos vocês tenham gostado do Trilhando a História de hoje. Na semana que vem, teremos mais uma aventura, aqui mesmo de Mimoso, no Mato Grosso, para contar para vocês sempre uma bela história. Mais e nada menos do que o grande desbravador, do que o Em nome de uma missão, em nome Meu nome é Gervásio Alves Feitosa, nasci no interior da Amazônia, num seringal chamado Três Casas, um pouquinho abaixo do Maitá. E aí, passados-se 4 anos, os meus pais vieram para o Maitá, ficamos 2 anos no Maitá, e de lá viemos para Porto Velho, e estou até hoje por aqui, graças a Deus. Ali no bairro Nossa Senhora das Graças, onde foi a minha infância, né, minha adolescência, tinha um clube chamado Madureira. Um cidadão lá fez um time de pelada, assim, com a garotada, misturado com os adultos. Aí ele colocou o time para jogar na primeira divisão. Aí eu fui selecionado, eu não joguei nem no juvenil, nem no aspirante. Eu joguei logo de titular, em 57. Já entrei com 15 anos de idade, disputando os primeiros clubes, né? Aí, quando foi em 57, eu já estava em plena atividade. 59, eu fui convocado para o Campeonato Brasileiro de Futebol, né? Primeira divisão, foi em Manaus, e eu fui o único jogador do clube a ser convocado. Já fui no meio dos cobras, que tinham muitos jogadores bons. Já fiz parte daquela equipe, né? Quando eu retornei, a maioria dos clubes, Ipiranga, Ferroviário, etc., Moto, queria que eu fosse jogar por eles, acharam meu futebol, né? E jogar de lateral direito. Mas eu toda a vida tive uma paixão pelo Flamengo, uma simpatia. Aí o Flamengo foi um abraço.
Caravana Ford, para inaugurar, dar a estrada como inaugurada, tinha que passar carros. No dia 28 de outubro de 60, foi uma equipe aqui, de avião, é claro, para São Paulo, para pegar os carros lá em São Paulo. Tinha carro Ford, tinha Chevrolet, que era da prefeitura, tinha Willys. Foram um mês e alguns dias, chegaram no território do Guaporé, no caso, essas pessoas. Mas houve tipo uma desistência das pessoas que estavam vindo com essa coisa, né? Quando chegou na parte ruim. Aí o seu Eduardo Lima Silva, Dudu, veio nos aviões Teco-Teco, né? E mais alguns que não puderam mais prosseguir na viagem. Aí ele foi na hora de levar as pessoas que os carros tinham que chegar aqui até o final do ano para dar a estrada como inaugurada. Porque o Juscelino ia sair 1º de janeiro de 61. Aí foi quando ele falou assim, pô, Jefferson, tu é bom de bola e dirige caminhão, já trabalhava na prefeitura como motorista, mas eu só tinha 18 anos. Eu completei 19 na viagem. Aí eu fui, bom, eu vou. Para mim tudo era festa, né? Com 18 anos de idade. Fui e não é que eu dei conta do recado. Tranquilo, fiz tudo direitinho. Quando chegou 28 de dezembro, né? À noite, nós entramos aqui e a estrada foi dada como inaugurada. A maioria das pontes era que chama pinguela, né? Cortava aquelas árvores e botava umas estivas, né? É tanto que teve ponte que quebrou, né? Não aguentou o peso de um caminhão. As balsas, no caso do rio Barão de Melgaça e a Pimenta, eram de tambores vazio. A gente chegava, encostava o carro, descarregava o que trazia, passava primeiro a carga, aí depois passava o carro vazio. Só que vinha molhando por cima, você via aquele brando, a patroa puxando com um cabo lá do outro lado. E a gente ficava imaginando assim, se aquele cabo quebrasse, acabava com a viagem, né? Lá ia um caminhão, não sei para onde, flutuando, de rio abaixo. E graças a Deus, não chegou a acontecer nada disso. Teve uma vez de entornar um caminhão, quebrou, mas deu para puxar. E uma ponte também quebrou no Rio Branco, passando um pouco para cá de Pimenta, a Vila de Rondônia, né, que chama de Paraná agora, né? Quebrou, mas já foi com um caminhão de uma empresa. Quando nós chegamos lá, tá pronto. Aí o senhor Eduardo Lima Silva, Dudu, disse, passa esse caminhão da empresa que vai para Paraná, e depois eu passo o nosso. Aí eu fui passar o caminhão da empresa, quando chegou no meio, a ponte quebrou. Foi a sorte também. Tudo isso tem que contar com a sorte. Eu sou Gervásio Feitosa, eu sou um destemido pioneiro. Trilhando a História. Oferecimento Colégio Objetivo. Meu objetivo tem mais. Rio Verde Pesca e Náutica. Produtos de qualidade para momentos especiais.